Olá, bom dia! Terça-feira, 26 de julho. Bom dia, cidades. Começa agora até às 9 horas da manhã. Tem muita informação para você. Depois de quase 3 anos em obras, finalmente a Ponte dos Barreiros em São Vicente já está liberada para o trânsito de veículos nos 2 sentidos. Hoje também é dia do quadro BDC Empreendedorismo. E vamos falar sobre o programa que disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. E mais, confirmados 3 casos de varíola dos macacos na Baixada Santista. Atendimento de pacientes com sintomas de gripe aumentou 115% em Santos. Especialistas estão em alerta. E o que preocupa também é o crescimento dos casos de ansiedade e depressão entre crianças e jovens. Tem reportagem sobre isso. Tudo isso e muito mais para você ficar muito bem informado. Você provavelmente conhece alguém que tem medo de dirigir, mas você sabia que isso é um transtorno? A chamada amaxofobia é um problema sério e precisa de tratamento. Os carros na cor rosa não são à toa. A proposta aqui é fazer com que mulheres de todas as idades superem o medo de dirigir. A ideia do negócio surgiu com a Jane, que em 2 anos já conseguiu ajudar mais de 2.000 alunas. Ela explica como é o processo. Diferente de uma autoescola, aqui é um centro de treinamento. Costumo falar que a gente não dá aula, a gente realiza sonhos, trabalha a independência da mulher no trânsito. Não só mulher, a gente tem alunos homens, mas trabalhar a independência no trânsito, realizar o sonho, criar mais habilidade e perder o medo realmente. Por aqui, além de professores, a escola conta com o apoio de profissionais. Eles ajudam as pessoas a superar esse medo. A gente aqui dá todo o suporte para ela, desde a parte psicológica, que é o Dr. Marcos, aqui na unidade de Santos. Ele trabalha a parte cognitiva, de aprendizagem, de desenvolvimento. E no carro, os professores, que são coterapeutas, que dão o suporte para ela no carro, no trânsito, realmente aprender na forma correta. Numa subida, muita gente ensina o tal do pontinho. Aqui não, é no freio de mão. É realmente a necessidade da aluna, o cuidado com o carro e ver que ela também pode dirigir. Atualmente, a escola atende 300 alunas. A Sandra é uma delas. Ela é de Praia Grande e tem carteira de motorista desde 2007. Em uma palavra, define o sentimento que tinha ao chegar perto do carro. Pânico. Pânico geral. Não conseguia sair com o carro de jeito nenhum. Não fazia nada. Falar em pegar no carro, eu já entrava em pânico. Esse medo descrito pela Sandra tem nome, se chama amaxofobia, uma aversão irracional por dirigir ou mesmo estar dentro de algum veículo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6% da população sofre com esse transtorno, que pode começar por várias razões e precisa de tratamento. É algo que é tratável através de psicoterapia. Se você estiver se sentindo assim inseguro para dirigir, inseguro de pensar que vai ter que dirigir, procure um profissional da psicologia, relate os seus medos, as suas aflições, as suas ansiedades, e aí esse profissional ele vai te ajudar. Mas nunca é tarde para superar os medos. A Sandra que o diga. Hoje o pânico deu lugar à liberdade. Como que é hoje com o carro para você? A solução. É tudo, porque você é a liberdade para você fazer suas coisas sem depender de outras pessoas. Se você não... Tudo que você vai fazer tem que pedir, esperar o marido chegar para fazer compra, esperar o marido chegar para ir numa feira, num mercado, numa farmácia, ou até mesmo ir num médico, levar um filho no médico, levar a mãe no médico. Eu tinha que depender de outras pessoas. E agora não, agora eu já tenho a minha autonomia, eu vou na feira, vou em mercado, vou em médico. Olha ela aí depois de poucas aulas. Agora já está craque no volante. Esse é o tipo de medo que realmente atrapalha. A maxofobia, como vocês viram, precisa ser tratada e eu acho que mais do que vencer o medo, né? É ser independente. Bom, e agora vamos saber como está a travessia de Balsas. 15 minutos de espera entre Santos e Guarujá. Agora, para quem vai atravessar para
São Sebastião e Ilhabela, o tempo de espera é de 30 minutos. Bertioga e Guarujá, também meia hora. Iguape e Jureia, 30 minutos. É o mesmo tempo também de Cananéia e Ilha Comprida. Santos e Vicente de Carvalho, para quem faz a travessia ali, os pedestres, né, pela barca, o tempo de espera é de 20 minutos. Agora a gente vai falar para você como é que está o trânsito aqui na cidade de Santos. Primeiro na entrada da cidade. Como a gente pode ver aqui Deixe-me ver. Na entrada de Santos a gente vê bem próximo ali ao elevado, né, que dá acesso à zona noroeste, há trânsito intenso agora para o motorista. Em outra região também, agora nós vamos ver, no estuário, o trânsito está um pouquinho ruim ali, próximo, no centro de Santos, próximo ao Teatro Coliseu, sentido Rua Brás Cubas. Agora vamos a outro ponto da cidade. Rua Pasteur e Bahia, ali, sentido Bahia, VLT, que a gente vê aqui, mais próximo ali ao Canal 3 de Santos, próximo a Glicério. Esse trecho costuma ser bem movimentado mesmo neste horário. Mais um ponto da cidade. Agora nós vamos aqui, proximidade do Canal 3, eu já falei. Agora vamos à orla da Praia de Santos. Como vocês podem ver, está vazia, tráfego tranquilo para os motoristas. Agora a gente vai ver como é que estão as rodovias, com as câmeras de monitoramento aí da Ecovias. A gente tem aqui o pedágio. Pedágio em São Vicente. Tá tranquilo o movimento. Mais uma imagem. A gente vê no pedágio da Anchieta, neblina bastante, né? A gente pode ver que tem bastante neblina lá em cima, mas o movimento, olha só, é bem tranquilo. Bom, e a gente tem outra informação também sobre as rodovias. A pista sul da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho da Serra para obras. A descida está sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. E a subida pela pista norte da Imigrantes. O motorista pode encontrar um pouco de lentidão na rodovia Imigrantes por conta de um bloqueio parcial da via, por causa de um acidente. Ainda não temos registros das vítimas. A operação que está em vigor hoje é a 5x3. Quase 3 anos depois da primeira interdição para reparos, a Ponte dos Barreiros em São Vicente está, enfim, totalmente recuperada. E quem está lá é o repórter Fabiano Romas, que, aliás, acompanhou todas as fases desta obra. Fabiano, bom dia. Já está liberado o trânsito aí nas duas pistas? Bom dia, Paty, para você. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia Cidade. Está liberado sim. Paty, eu vou pedir para o Periquito mostrar para a gente um cenário totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, de ponte fechada parcialmente, né? Fechada, sistema Pariciga, mudou tudo, viu? É uma boa notícia, uma grande notícia, aliás, principalmente para o pessoal que mora na área continental de São Vicente. 150 mil pessoas que agora têm o acesso liberado. Além da ponte ter sido totalmente reformada, o que a gente vê aqui na entrada dela, aqui no entorno, é que também está diferente. O asfalto, a pintura, uma urbanização foi feita. Não sei se o Periquito pode mostrar para a gente aqui, olha, um muro que se transformou num painel. Tem toda uma alegria aqui, uma imagem que traz uma alegria aqui para esse ambiente, que era realmente necessário, porque foi, como você disse, Paty, foram quase 3 anos de sofrimento aí do pessoal que, primeiro, a ponte ficou interditada, depois liberou parcialmente, um tempão no sistema Pariciga, era uma demora danada. Agora sim, funcionando como deveria. A ponte ficou pronta ontem mesmo, e o prefeito Caio Amado já fez a liberação e já se manifestou aí nas redes sociais também. Dá uma olhadinha aí no que o prefeito falou. Ponte liberada, oficial, graças a Deus, os 2 sentidos. Agora é um tempo da gente se reacostumar com isso também, né, pessoal? Faz parte aí, mas já tá tudo oficialmente liberado, os 2 sentidos sem seguir pare. Agora é o tempo da gente, inclusive na rotatória,
reaprender a utilizar tudo isso, porque, enfim, durante muito tempo era o semáforo parando um lado, parando o outro, os agentes de trânsito que tanto trabalharam, todas as equipes que tanto trabalharam, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, os próprios trabalhadores da ponte, agora é o natural. A gente buscou já fazer essa liberação agora, porque sabe que está todo mundo querendo ir para casa logo, o serviço acabou na ponte e a gente trabalhou o quanto antes para antecipar, não faria sentido segurar até 10h30 da manhã de amanhã só para fazer qualquer solenidade. O negócio é dar prosseguimento, dar continuidade, ponte liberada, graças a Deus, é só isso que a gente queria. É isso aí, você viu as palavras do prefeito Caio Amado, era só isso que toda a população aí, aqui da zona, da área continental queria mesmo, essa ponte liberada. Paty, como você falou, eu acompanhei desde o começo, desde o dia que fechou, depois todas as etapas da obra. O presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na ponte, a gente acompanhou também. Realmente, olha, uma novela que parecia não ter fim, mas graças a Deus aí está resolvido o problema. Daqui a pouquinho, Paty, você me chama, porque aí a gente vai dar algumas informações técnicas do que foi feito, do trabalho que foi realizado, né? E mostrar também que agora mudou de vez. Inclusive, só para adiantar, a capacidade da ponte foi aumentada aí para 45 toneladas. Antes era 32, agora 45 toneladas. Paty, com você. Muito obrigada, Fabiana e Márcio Periquito aí com as imagens. Já já eu chamo você de volta. Finalmente a gente mostra esse pedaço aí tão importante que faz a ligação com a área insular de São Vicente sendo entregue para a população, finalmente. Bom, em instantes tem o nosso quadro BDC Empreendedorismo. Vamos falar sobre o programa que disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e o prazo maior para começar a pagar. Os detalhes já já. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Automa Santos, tudo em gamer e colecionáveis. Para você que é do mundo gamer, sabia que agora a Automa Santos está com parceria com a Razer? Conta pra gente, Stephanie. Pois é, a Razer é uma das marcas mais conceituadas do mundo gamer, se não a mais conceituada, né? Ela tem o foco de desempenho e a qualidade do usuário mesmo. Ah, que bacana. E quais são os produtos da Razer? Na Razer você encontra uma gama muito grande de produtos, desde teclado mecânico, mouse, headset, além do estilo de vida Razer. Como é que é isso, sem estilo de vida? Então, você tem as mochilas, os headphones, e nesse estilo de vida é como você usar uma marca, sabe aquelas marcas de tênis super legais, de camisa, você está usando, não uma camisa, você está usando a marca. Você sai na rua já, pô, o fulano tá usando Razer. Exatamente, eu não estou só com uma mochila. Eu tô com uma mochila Razer. Ah, bacana. E para encontrar esses produtos, como é que a gente faz? É muito simples. Nas lojas da Automa Santos, no Shopping Balneário e no Shopping The Blue. Ou se você preferir, nas redes sociais da Automa Santos. É @Automa Santos. É isso aí, gente. Automa Santos, tudo conectado em um só lugar. Já parou para pensar que estudar com liberdade é a melhor escolha que você pode fazer? Digital, conectada, flexível. É por isso que eu escolhi a Unisanta. A Unisanta oferece um modelo pedagógico integrado que abre portas no mercado de trabalho e cria pontes para um ensino completo e de alta qualidade. Aqui você estuda no seu tempo e de onde você quiser, em casa ou até viajando. Aqui eu aprendo do meu jeito. Com a Unisanta, você faz o seu ritmo.
Estamos no top 10 do Brasil em inovação com notas máximas. E sabe do melhor? Tem bolsas e descontos especiais para te dar aquela força, além de uma estrutura completa e os melhores professores. São mais de 60 anos de tradição, levando até você o melhor da educação EAD. Porque pensar no futuro começa no presente. Não perca essa chance. Faça sua inscrição para a EAD da Universidade Santa Cecília. Acesse agora ead.unisanta.br. Estamos de volta, o programa que disponibiliza empréstimos para micro e pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar, começou nesta semana, com novas operações de crédito. É o Pronamp, é o tema do nosso quadro BDC Empreendedorismo. BDC Empreendedorismo. Apoio. Mais posicionamento de marca, mais vendas e mais criatividade para o seu negócio é com a minha ME Digital e Sebrae. Para falar sobre as novidades, como aderir, a gente recebe aqui no estúdio o consultor do Sebrae, Rodrigo Martins. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom, que tipo de empresa que pode solicitar esse tipo de crédito? Patrícia, nessa terceira fase do Pronamp, os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas podem solicitar hoje a linha do Pronamp, ou seja, empresas de 0 até 300 milhões ao ano de faturamento. E qual o valor que elas podem pedir? Prazo também? A solicitação ela é baseada no faturamento do ano anterior da empresa. Então, a empresa pode solicitar até 30% da sua receita anual do ano anterior, ok? E o prazo de pagamento ali da taxa de juros, qual é? A taxa de juros é 6% ao ano mais Selic. Como a Selic hoje está em 12,75, então o empresário vai ter aí uma taxa de 18,75 ao ano, que gira em torno de 1,5 ao mês. Nesse momento de pandemia, isso é muito importante, né? Sim, essa análise aí, a gente já viu que em momentos anteriores a taxa de juros era menor, porém agora, hoje nós temos aí uma taxa média aí de 1,5 ao mês, que se comparada a outras linhas de crédito, o Pronamp é bem atrativo. Outro ponto importante, Patrícia, é a carência. Então, o empresário que solicita e tem acesso a essa linha de crédito hoje, ele começa a pagar só depois de 11 meses. Esse é um dos grandes benefícios do programa. Que bom, isso dá um fôlego, né? Sim, é um fôlego. E aí ele também, depois disso, ele tem 48 meses para pagar. Então, bem longo tempo onde o empresário pode pagar esse empréstimo do Pronamp. E o que o empresário pode fazer com esse crédito aí concedido? A linha do Pronamp tem como objetivo fortalecer ao empresário. O objetivo é custeio, então você pode utilizar esse recurso para investimentos, então reforma da empresa, ampliação da empresa, assim como as despesas correntes, pagamento de aluguel, salário, entre outras despesas que o empresário possui no dia a dia do seu negócio. A solicitação é fácil de ser feita? O que esse empresário precisa especificar na hora? Como toda linha de crédito, você precisa seguir algumas etapas. A primeira etapa do Pronamp é você ir até o banco onde você já possui um relacionamento, conversar com o seu gerente e verificar se o Pronamp está disponível no banco onde ele tem conta. Pode falar. Depois, aí nós temos aí, ele tem que seguir as documentações, o gerente vai passar as documentações necessárias, ele reúne aí as documentações. Aí o contador é uma pessoa fundamental nesse processo, onde vai ajudá-lo a reunir todos esses documentos e aí aguardar o banco para a resposta se foi positiva ou negativa. Existe um período aí, por exemplo, a pessoa fez a solicitação. Até quanto tempo essa linha de crédito vai ser disponibilizada? Isso depende muito do banco, né? Depende muito da velocidade do banco. Mas geralmente gira em torno aí de 1 semana, 2 semanas para uma resposta, se foi positivo ou negativo. É rápido. E agora, qual a dica que você dá para esse empresário que vai pegar esse dinheiro e faça bom uso dele? Perfeito, Patrícia, isso é fundamental. Muitas vezes o empresário pega esse recurso e muitas vezes ele acaba de uma forma muito rápida. O empresário chega para a gente e fala, nossa, o dinheiro já se foi. Então, as dicas que nós damos, primeiro a gente precisa saber exatamente quanto que o empresário precisa e qual a finalidade. Se vai ser para investimento ou se vai ser para capital de giro. Essa é a primeira dica.
Segunda dica, a gente precisa saber se existem outras linhas de créditos mais com melhores condições. Então, às vezes, o empresário precisa de uma carência maior, às vezes o empresário precisa realmente de taxas de juros menores, então a gente precisa analisar todas essas linhas de crédito disponíveis no mercado, não pegar a primeira que surge aí para ele. Terceiro, a gente precisa saber se a parcela que será aí mensal cabe no bolso da empresa, né? Isso é fundamental. Quarto, a gente precisa entender se isso aí, esse dinheiro, ele vai realmente ser utilizado para aquilo que foi solicitado. Muitas vezes o empresário pega o dinheiro e gasta em outra atividade, que não é aquela inicial. E por último, assim como o Pronamp ele virou uma política permanente, que a gestão financeira se torne algo permanente na empresa. Então, análise mensalmente se a empresa deu lucro, se deu prejuízo, se os itens que ele está vendendo hoje está com lucratividade ou não, se o preço dele está correto, num momento onde que tudo vem aumentando de preço. Então, a precificação é um assunto muito importante nesse ano de 2022. Então, a gestão financeira ela tem que ser algo presente no dia a dia da empresa. E planejado também, né? Sim. Muito obrigada por sua entrevista. Tenha um excelente dia. Obrigado, Patrícia. Bom, este foi o nosso BDC Empreendedorismo. Até semana que vem. BDC Empreendedorismo. Apoio. Mais posicionamento de marca, mais vendas e mais criatividade para o seu negócio é com a minha ME Digital. E Sebrae. No próximo bloco, vamos dar dicas preciosas para você que se prepara para concursos públicos. Aqui na região, só essa semana, são mais de 2.800 vagas oferecidas. E ainda, vamos falar de saúde. Atendimentos de pacientes com sintomas de gripe aumentaram 115% em Santos. E ainda, o importante trabalho do CVV para ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Os casos cresceram muito durante a pandemia. Entre crianças e adolescentes, a situação é ainda mais séria. Eu volto já. Quando a doença já está instalada, quando as emoções já são muito intensas, quando os sintomas são muito difíceis de lidar, nós precisamos buscar ajuda. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Promoção Comprou Ganhou MP Gucci. Na compra de um apartamento, você ganha uma moto 0 km. Venha realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. Não perca essa chance. MP Gucci, construindo uma vida melhor. Uma loja de presentes criativos, com mais de 1000 opções de presentes para você tornar aquele momento único e inesquecível. Vem para Love Gifts Brisamar e se encante você também. Ou se preferir, chama no Delivery Gifts. O presente que você procura está aqui na Love Gifts Brisamar. Vem pra Love! Agora, o Santa Portal está de cara nova. O seu portal de notícias favorito traz muito mais informação. Você fica por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. Além de acessar toda a programação da Santa Cecília TV e da 107,7 FM ao vivo. Acesse santaportal.com.br. Estamos de volta. Mercado de trabalho. Quem tem interesse na carreira pública tem ótimas oportunidades esta semana.
5 concursos públicos oferecem mais de 2.800 vagas e salários que chegam até R$32 mil. Para dar dicas valiosas aos concurseiros, nós conversamos ao vivo pela internet com Breno Vinhas, professor de concurso público. Bom dia, Breno. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom, primeiro eu quero saber, por que é tão difícil passar em um concurso? Por que a preparação precisa ser tão intensa? Olha, a gente pode elencar alguns fatores, Patrícia. Assim, primeiro, o nível de exigibilidade das questões, né? A cada prova que passa, as bancas vêm aumentando ali o nível de dificuldade das questões. Segundo, o nível de preparo, né? A gente tem aí cerca de pouco mais de 12 milhões de desempregados. Então, a iniciativa privada já não vem mais se tornando tão atrativa já há algum tempo, né? Então, as pessoas veem o concurso público como uma luz no final do túnel. Então, tem muitas pessoas se preparando muito. E o que eu vejo é que os candidatos não apresentam um diferencial. Muita gente chega até para mim e fala, poxa, Breno, mas eu vejo muitos vídeos, eu faço um curso, eu não falto às aulas, eu faço questões, eu faço simulados. E eu falo, olha, mas o teu concorrente também está fazendo tudo isso. O que você tem de diferente? Qual o teu diferencial? Então, as pessoas não apresentam um diferencial. A grande maioria dos concurseiros, dos candidatos, fazem mais do mesmo. Então, quando chega na prova, evidentemente, aquele candidato que tem um diferencial acaba destoando. Pergunta que não quer calar, que diferencial é esse? Qual é o peso da rotina também de estudo? Sim. A rotina pesa muito, né? Porque, assim, tem pessoas que conseguem só estudar, tem essa condição, essa possibilidade de só estudar, não precisar trabalhar, mas não é a realidade da maioria. Muita gente tem que estudar e trabalhar. Tem que estudar, cuidar de casa, marido, mulher, cachorro, papagaio. Então, acaba sendo realmente uma rotina, um dia a dia pesado para quem tem que acumular funções, que é a realidade da maioria. Então, por isso eu digo muito da disciplina. É a disciplina que vai te fazer com que mesmo nessa rotina, num dia a dia pesado, vai te levar você até o sucesso, né? Porque muita gente quer esperar a motivação para agir, motivação para estudar. E eu falo, poxa, você não vai estudar toda segunda-feira muito motivado, não é? Quem espera motivação para fazer alguma coisa na vida acaba sendo escravo do humor. Hoje eu não acordei muito bem, hoje eu acordei meio cansado, então acaba produzindo mais ou menos de acordo com o humor. Então é a disciplina que te liberta e faz com que você produza sempre com constância. Você estando bem, você estando mal, você sabe que tem uma rotina pesada, tem que trabalhar, chegar à noite, de repente estudar. É a disciplina que faz você manter a constância, né? Porque não adianta nada você ser muito intenso se você não mantém a constância. Aproveitando aqui o horário para fazer uma analogia, não é? A constância, ela come a intensidade viva todos os dias no café da manhã. Não adianta nada você dar aquele salto, aquele pico de produtividade. Muita gente quer, eu tomo remédio para aumentar foco, concentração. De repente você vai cair vertiginosamente. Então é pensar no longo prazo. Mantenha uma disciplina, saiba ter constância e tenha, sim, o seu diferencial. Aproveitando a pergunta, qual é o diferencial? Plano de estudo. Nenhum avião decola, nenhum avião sai do chão se ele não tiver um plano de voo. Senão isso é uma tragédia anunciada, um desastre. E assim é para tudo na nossa vida. Não só para o mundo dos concursos, mas para qualquer projeto de vida, você precisa ter um planejamento estratégico. Então as pessoas, como eu disse, elas até leem, estudam, veem vídeo, mas isso está todo mundo fazendo, faz questões, simulados. Se você não tiver um planejamento estratégico, com cronograma, com metodologia, as pessoas estudam sem método. Não tem um diferencial. Então, se você tem uma metodologia aplicada, você pode ter certeza que isso vai potencializar os teus estudos e fazer com que a tua aprovação seja muito mais rápida do que as dos demais candidatos. Ótimo. Breno, muitíssimo obrigada pela sua participação logo cedo aqui no Bom Dia Cidades. E é o que você falou, né? Manter a rotina de estudos, revisão e começar o quanto antes. Obrigada. Exatamente. Ótimo dia para você. E vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira.
A terça-feira será de sol, mas com muitas nuvens em toda a Baixada Santista. Em Santos, a mínima deve ser de 17 graus e a máxima de 25. Mesma previsão para as cidades de Guarujá e Cubatão. Em Mongaguá, os termômetros podem oscilar entre 16 e 25 graus, assim como em Itanhaém. Mais ao sul, em Peruíbe, a mínima prevista é de 14 e a máxima 23. Você já deve ter ouvido falar que durante o inverno a queda de cabelo aumenta. Para saber se em temperaturas mais baixas precisamos mesmo ter cuidados especiais, vamos conversar ao vivo pela internet. Quem vai falar com a gente é a dermatologista Valéria Cristiane Fusari. Olá, bom dia! Bom dia a todos. Você me ouve bem? Sim, estou ouvindo muito bem. Que bom. Valéria, seja bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Explica pra gente, isso de fato acontece? O cabelo cai mais no inverno? Por quê? Na verdade, isso é um mito. Isso não tem sentido. O cabelo, ele tem um ciclo de crescimento, onde ele fica, crescendo durante um período, parado e depois ele começa a cair. Agora, todas as pessoas apresentam na vida momentos onde essa queda pode estar acentuada em algum período. Por exemplo, pós-parto. Então, mulheres que têm filhos, após 3 a 4 meses, pode aumentar a quantidade de queda, aí vários fios caem. Nesse caso, ela vai seguir esse ritmo. Muitos fios caíram de uma vez, aí ela passa um período onde eles voltam a crescer, e aí eles mais ou menos ganham mais ou menos uma regra. Depois de um certo tempo, que tá relacionado ao tempo de queda fisiológico, genético que essa mulher apresenta, eles podem cair. Isso pode coincidir com o inverno. Mas, respondendo a pergunta, é um mito dizer que o cabelo cai mais no inverno. Caramba! Agora, banho quente. Isso prejudica, a gente sabe que prejudica a pele, né? Mas a gente é inevitável. Para quem sente muito frio, feito eu, não consigo tomar banho morno nessa época do ano. Danifica também o couro cabeludo, faz com que o cabelo caia. O que a gente pode dizer sobre isso? O banho quente, ele estimula as glândulas sebáceas a ficarem mais ativas. Então, pessoas que com tendência a dermatite seborreica, que é a famosa caspa, elas podem ter esse estado piorado com o banho quente. E a gente sabe que inflamações, no geral, prejudicam e acentuam a queda em algum momento. Então, realmente, o banho quente, principalmente em quem tem tendência a dermatite seborreica, isso pode piorar bastante a queda no inverno. E como a gente fica sabendo aí que realmente a queda está excessiva de cabelos, qual a quantidade que costuma cair diariamente ou semanalmente de cabelos para a gente poder ficar atento? Bom, já há algum tempo existe mais ou menos um padrão de se falar que até 100 fios por dia é normal. Mas lógico que isso depende muito da quantidade de cabelos que a pessoa tem. E muitas vezes isso ocorre um viés, né? Você acaba se atrapalhando nessa contagem pela pelo comprimento do cabelo. Um cabelo mais curto vai aparentar ser menos do que um cabelo longo. Então, muitas vezes a gente até orienta a pessoa a fazer mais ou menos uma contagem mesmo e, enfim, é mais ou menos esse o número. Cada um sabe quando aumenta a quantidade de queda, mas somente mesmo um exame com dermatologista pode avaliar e falar, não, realmente você está diante de um processo de queda acentuado ou não. Existem as suspeitas, né? Mas é mais ou menos esse número de 100 fios ao dia, tá bom? Suplementos ajudam ou não? Suplementos. Quando a gente fala em queda, suplementos não influenciam, tá? Isso é uma coisa que acaba sendo estimulada as pessoas buscarem suplementos para queda e isso não influencia. O suplemento vai auxiliar para que o fio novo que vai crescer nesse couro cabeludo, ele nasça com mais força, com mais vitalidade, tá? Mas não vai fazer para a queda. Pessoas diante de um problema de queda de cabelo, suspeita ou confirmado, precisam primeiro estar buscando entender o motivo dessa queda. Então, tem alguma alteração, algum desequilíbrio nesse organismo que está favorecendo essa queda? A diminuição de vitamina D, uma diminuição de ferro, uma alteração de hormônio tiroidiano. Então, primeiro uma avaliação com exames muitas vezes solicitados pelo médico, pelo dermatologista, vai ser importante. E também avaliar outros desequilíbrios, né? Teve alguma infecção
teve alguma cirurgia recente, né, até 3 meses antes, um processo de parto, teve algum estresse muito importante, né, um Covid, uma dengue, enfim, vários processos desequilibram esse organismo e podem, então, trazer essa queda, esse aumento de queda. Isso tudo tem que ser entendido antes de se iniciar um tratamento para ser mais eficaz e efetivo nesse tratamento. Ou seja, identificar a causa e tratá-la. Muito obrigada por suas informações. Por nada, foi um prazer participar. Bom dia para todos. Para você também. E ainda falando de saúde, Santos registrou um aumento de número de pacientes com sintomas de gripe. Nas unidades de pronto atendimento da cidade, o crescimento foi de 115%. Situação que preocupa as autoridades de saúde. Por isso, fique atento. Se você ainda não se vacinou, procure um posto de saúde para fazer a imunização. Os últimos dias têm sido movimentados nas unidades de pronto atendimento em Santos. Com a chegada do inverno, os atendimentos de pessoas com sintomas de gripe dispararam, um aumento de 115%. Em maio, 2.673 pessoas buscaram pelas unidades de pronto atendimento com sintomas respiratórios. Já em junho, esse número cresceu para 5.750. A UPA da Zona Noroeste, que é onde nós estamos, teve a maior procura. Foi um salto de 104 para 1.153 entre um mês e outro. Para o chefe do Departamento de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde de Santos, a situação se deve ao relaxamento das medidas sanitárias e o momento atual de pandemia. Os diagnósticos ficaram divididos entre Covid e gripe. A gente tem aí um certo equilíbrio das duas doenças presentes. É lógico, né? A emergência sanitária, ela acabou, mas a pandemia permanece. A Covid está aí, a gripe está aí. Para conter essa alta nos números, o indicado é que as pessoas mantenham os cuidados e não esqueçam da vacinação. É muito importante a população entender que, como a gente tem doença infecto-contagiosa circulando, aerotransmissível, né, como é o caso dessas duas, a gripe e a Covid, é importante continuar usando máscaras em ambiente fechado, higienizar as mãos, muita atenção para as segundas e terceiras doses de reforço das vacinas, tanto da gripe quanto a Covid. A gente não pode relaxar no aspecto da imunização. Só com a população bem imunizada, a chamada imunização de rebanho atingida, que a gente consegue proteger coletivamente toda a sociedade, toda a cidade, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada dia mais pessoas são afetadas pela depressão. Uma doença que não escolhe idade, raça ou gênero. A pandemia é um dos fatores que tem contribuído com o aumento do número de doentes. 188. Este é o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Um serviço gratuito que existe há 60 anos no Brasil, que oferece apoio e acolhimento para quem está do outro lado da linha. Todos os dias são registradas, em média, 10 mil chamadas de todo o país. São de pessoas que enfrentam problemas, que precisam desabafar, mas não se sentem à vontade para falar com alguém próximo. Todo o trabalho por aqui é sigiloso e feito de maneira anônima. O Renato é um dos 60 voluntários do CVV de Santos. O trabalho do CVV, mesmo depois desses anos, ele me encanta. Não é? É como uma colega que faz parte até hoje conosco, disse que quando ela veio fazer o curso para se tornar voluntária, e ela viu os colegas contando como era, ela fala assim, ela deu esse depoimento assim: eu vi um brilho nos olhos daquelas pessoas. E ela falou assim: eu quero esse brilho também. Desde o início da pandemia, em 2020, os diagnósticos de depressão cresceram 41% na população adulta brasileira. A maior alta foi entre as mulheres, passou de 13,5% para 18,8%. Entre os homens, subiu de 5,4% para 7,8%. Entre as crianças e os adolescentes, um aumento ainda mais alarmante. Sintomas de ansiedade e depressão saltaram de 12,9% para 25,2%. O trabalho do CVV é um dos caminhos para diminuir esses dados, mas o acompanhamento médico é fundamental
para que esses números possam diminuir. Uma das formas que eu sempre falo é de medicina preventiva. Então, nós estamos falando sobre fazer atividades físicas, estar ao ar livre, podendo estar com pessoas que ama, familiares. Isso é muito importante. Porém, por outro lado, quando a doença já está instalada, quando as emoções já são muito intensas, quando os sintomas são muito difíceis de lidar, nós precisamos buscar ajuda. Psicólogos e psiquiatras estão sempre atentos para que possam, um ao outro, encaminhar esses pacientes para que esse tratamento seja feito de uma maneira correta. Mais um rápido intervalo. E em instantes tem os destaques do Santa Portal. E voltamos, a falar de saúde com os detalhes sobre os 3 casos confirmados de varíola dos macacos na região. E ainda, a segunda reportagem especial sobre a importância do Complexo Educacional Santa Cecília. Vamos falar da educação infantil. E ao vivo, o repórter Fabiano Roma traz mais detalhes da liberação total da Ponte dos Barreiros lá em São Vicente. Não saia daí, eu volto já. Pensou perfumes importados, pensou Beverly Hills. As melhores marcas importadas diretamente para o Brasil. Beverly Hills. Eu acredito que as pessoas procuram o conforto, a qualidade, o bom atendimento. As pessoas procuram uma experiência diferente. Um desejo de colocar meu nome, a vontade de colocar o meu rosto na minha empresa é porque sempre onde eu passei eu vendi carros com qualidade, com procedência. O que eu busco na minha loja, na minha vida, é o que eu procuro entregar para os meus clientes. Eu te convido a fazer uma viagem no tempo. Alguns detalhes vão te ajudar a visitar a memória. O Memorial Santa Cecília vai abrir as portas. Aqui, o início e o desenvolvimento do complexo educacional e esportivo. O esporte e as conquistas. Nadadores de ponta que levaram e ainda levam o nome da Unisanta para o mundo inteiro. A sua primeira passagem já está marcada para o dia 3, às 11 da manhã. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe descontos de até 56% nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Estamos de volta e vamos direto conversar ao vivo mais uma vez com o repórter Fabiano Roma, que acompanha a liberação total da Ponte dos Barreiros em São Vicente. Desde a primeira interdição, se passaram 3 anos, né, Fabiano? Vai ter alguma coletiva aí para a gente saber como é que vai ser daqui para frente? Vai sim, Paty, vai sim. Daqui a pouco, 10h30 da manhã, está marcada uma entrevista coletiva com o prefeito Caio Amado, que vai fazer uma cerimônia aí para a abertura oficial da Ponte dos Barreiros. Só lembrando que ontem mesmo, assim que o trabalho ficou pronto, que os engenheiros deram ok, ele já esteve aqui, já liberou o trânsito total, a ponte está totalmente liberada aí para o tráfego, né? Para o pessoal não ficar perdendo tempo, e hoje tem essa formalidade logo mais no meio da manhã. Vou mostrar para vocês mais uma vez como é que está o cenário aqui, um cenário bonito de ver, viu? Não vou negar para você não, que dá uma satisfação da gente ver a ponte funcionando de novo, né? Em toda a sua plenitude, já que isso aqui, essas obras causaram um grande transtorno para a população da área continental. Lembrando que são 150 mil pessoas na área continental, né, que dependem dessa ponte aqui para tornar as suas vidas aí mais fáceis, porque o acesso aqui para a área insular
fica muito mais rápido. Vamos relembrar aí um pouquinho de como foi essa novela que parecia não ter fim. Olha, a Ponte dos Barreiros foi bloqueada em novembro de 2019, depois que o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fez uma vistoria e detectou aí o risco de colapso. Aí a ponte foi interditada, ficou um tempão interditada, até que se conseguiram aí as verbas para o início das obras. Então foram feitas algumas obras emergenciais para que a ponte pudesse voltar a funcionar. Foi liberada parcialmente, mas enquanto isso, a população que andava tinha que andar 600 metros de ponte para atravessar de um lado para outro. Foi um sofrimento danado. Teve uma fase também em que a ponte que estava interditada para os veículos, né? Colocaram aqueles carrinhos, aquelas carrosselas para atravessar o pessoal. Aqui em volta foi montada toda uma estrutura também de apoio para o pessoal ter sombra, ter água. Se formou inclusive um comércio informal aqui. As filas de ônibus estavam enormes, tudo muito difícil para as pessoas que usam essa ponte. Agora não, agora o cenário é totalmente diferente. Ponte reformada, como a gente falou, a capacidade dela foi ampliada para 45 toneladas. E olha só uns dados curiosos aí, olha, 217 estacas foram reformadas. Foram usadas aqui 150 toneladas de aço e mais de 1 tonelada de concreto. Pati, foi uma obra muito grande, uma obra demorada e finalmente está pronto e as pessoas vão poder ter uma qualidade de vida melhor. Com você, Pati. Finalmente, né, Fabiano? Muito obrigada pela sua participação de novo aqui conosco, sempre nos mantendo bem informados com a sua excelente participação no nosso programa. Obrigada, bom trabalho para você e para o Márcio Periquito. Finalmente essa novela terminou e como o Fabiano pontuou, e eu não posso deixar de falar, é a questão da segurança, né, de quem precisa atravessar a ponte, porque o risco era muito grande, principalmente para os ciclistas. E agora a gente volta a falar da travessia de Balsas. Vamos ver como é que está a travessia, o tempo de espera para o motorista que vai atravessar de Santos para Guarujá é de 15 minutos em ambos os lados. São Sebastião e Ilhabela, meia hora. Bertioga e Guarujá, também 30 minutos. É o mesmo tempo de espera em Iguape e Jureia, e Cananéia e Ilha Comprida. Agora, a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, que a gente falou logo no começo do Bom Dia Cidades, para quem vai atravessar de balsa, permanece com 20 minutos. Agora, a gente vai saber como é que está o trânsito aqui na cidade de Santos. A gente vê a imagem, né, do Waze mostrando que a Avenida Martins Fontes, sentido centro da cidade, está com bastante movimento, e a avenida que faz o caminho de retorno, que é Engenheiro Augusto Barata também. O motorista precisa ter um pouquinho mais de paciência. Agora a gente vai para o caminho do estuário, a gente vê a movimentação que é grande na Praça dos Andradas, ali no centro da cidade, ali também próximo à Rua Riachuelo, também temos ali próximo ao Poupa Tempo. Então quem está pelo centro também precisa ter um pouquinho de paciência. Vamos para mais uma imagem. Agora da orla da Praia de Santos, como a gente pode ver, o trânsito flui normalmente. E agora vamos saber como é que está a situação do momento nos principais pontos das estradas da região, a partir das câmeras da Ecovias. Só um minutinho, acessando aqui, a gente vê aí o pedágio. A gente vê que agora não tem situação de neblina, né? Pedágio na Anchieta, tá tranquilo, o trânsito é maior para os caminhoneiros. Mais uma imagem. A gente vê aqui a rodovia Anchieta, agora o tráfego está tranquilo, lá para a capital, chegando à capital. A visibilidade é boa para os motoristas e, pelo que a gente pode ver, lá em cima o trânsito também é tranquilo. Flui normalmente, né? Tem trânsito, mas todo mundo consegue chegar aonde precisa. E a pista sul da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho da Serra para obras. A descida está sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela sul da Imigrantes, e a subida pela pista norte da Imigrantes. A lentidão que estava na rodovia, agora há pouco que a gente mencionou, já foi normalizada e o motorista encontra tráfego normal. A operação que está em vigor é a 5x3.
Parentes e amigos de Valdir José Lanza se despediram do empresário que morreu depois de um acidente na avenida perimetral da cidade. A cerimônia de cremação foi realizada no cemitério Memorial, em Santos. Flores como homenagem, abraços como consolo. Difícil dizer o tamanho da dor de perder alguém tão querido. O professor Valdir Lanza é uma pessoa muito querida por todos, principalmente no ambiente acadêmico, notadamente no ambiente acadêmico. Uma pessoa muito especial, sempre nos trouxe muita alegria, muita satisfação em trabalhar com ele. Dedicou toda a sua vida à educação no ensino superior e deixará muita saudade em todos nós. O Valdir foi um moço muito dinâmico, pessoa encantadora, sobretudo foi meu cliente, eu operei o Valdir, um moço que tinha muita energia, um moço que trazia para todos nós muita alegria. Enfim, é uma perda difícil a gente suportar, né? Mas sem dúvida importante deixar o legado. Está deixando um legado de muita dedicação, muito amor ao que ele fazia, com dedicação, com competência. Enfim, ele segue e vai com Deus com certeza. Valdir José Lanza, de 57 anos, morreu em um acidente de moto na Avenida Perimetral. Chegou a ser socorrido, passou por cirurgias, mas não resistiu. Era empresário, estava no comando da UniBR e tinha papel ativo como vice-presidente do SEMESP, entidade que representa mantenedoras de ensino superior. O sucesso sempre marcou sua trajetória. Lanza era muito conhecido na região pelo envolvimento na educação. Era filho dos fundadores da antiga AELES. Foi diretor da Unimonte, que hoje é um campus da Universidade São Judas. Deixa a esposa e 3 filhas. O corpo foi cremado no cemitério Memorial, em Santos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos do empresário. Agora a gente vai conversar com o editor-chefe Lucas Krempel sobre os destaques do Santa Portal nesta terça-feira. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Muito legal te ver logo de manhã. Quais são os destaques do dia? Então, só fazer uma rápida atualização aqui dos casos de Covid. Ontem tivemos 5 mortes causadas pela doença aqui na Baixada Santista, 1 em São Vicente, 4 em Santos. E da mesma forma que eu cobrei ontem, volto a cobrar hoje. A gente está com um número nacional na faixa dos 100, pouco mais de 100 mortes por dia. Então, 4 mortes em Santos é de se chamar a atenção. É importante a prefeitura explicar o que está acontecendo, porque não adianta a gente ficar registrando morte todo dia e depois falar que é caso que foi confirmado agora, de não sei quantos dias atrás, não importa. Todo dia está sendo registrada morte na cidade. Ontem foram mais 4. A gente precisa de um posicionamento e entender o que está acontecendo, né? Verdade, é muito sério. Uhum. E temos também sobre os casos, né, de varíola dos macacos. Exato, casos de varíola de macaco. Ontem foram registrados os 3 primeiros casos da doença aqui na Baixada Santista. 2 casos em Praia Grande e 1 em Itanhaém. Lembrando que a OMS já alertou, né, sobre a expansão da doença no mundo, quando alterou o status dela global, e agora a gente tem esses 3 primeiros casos aqui na nossa região. Inclusive, a gente tem uma entrevista sobre isso, nós ouvimos um especialista, né? O médico infectologista Evaldo Stanislau, que falou sobre os cuidados que a população precisa ter para evitar o contágio. Vamos ver. Os casos diagnosticados de monkeypox na nossa região, eles evidentemente acendem um alerta, mas certamente são os que a gente viu. Devem ter outros casos que passaram despercebidos. Importante é não criar pânico. É uma doença de transmissão por um contato íntimo, próximo, ou contato com objetos contaminados. Pode também ter a transmissão respiratória. Então, as medidas de prevenção, elas passam pela boa higiene das mãos. Pessoas que têm uma vida sexual ativa com múltiplos parceiros, evidentemente, estão mais expostas, precisariam repensar neste momento as suas práticas, porque existe um risco. A característica no momento da monkeypox tem sido muito parecida com uma doença sexualmente transmissível. E nesse sentido, então, a prevenção é
uso do preservativo, evitar contato com múltiplos parceiros, higiene das mãos, não compartilhar objetos, roupa de cama, toalha, lençol, enfim. E a vacina, ela vem sendo necessária, evidentemente, existe, mas há uma dificuldade muito grande logística para se obter vacina e não acredito que a gente vai ter vacina neste momento. O alerta ele é muito mais para a população, se você encontrar feridas na pele, junto com quadro de febre, aumento de gânglios, às vezes são feridas muito discretas, únicas ou poucas feridas, procure orientação médica para que seja feito o diagnóstico correto. Extremamente importante as orientações do Evaldo Stanislau. O que a gente pode falar aí de destaque? Mais alguma coisa? Agora a gente deixa para o portal, né? Não vamos dar mais spoilers, não. Deixa o pessoal acessar, mas temos alguns desfechos de casos criminais que a gente noticiou nos últimos dias e também informações sobre o Santos Futebol Clube. Então, quem quiser saber mais, acessa lá www.santaportal.com.br. É isso aí, para a gente ficar bem informado. Agora eu te convido a assistir uma matéria comigo. Vamos lá? Vamos. Bom, hoje você vai acompanhar a segunda reportagem da série especial sobre o Complexo Santa Cecília, do colégio onde tudo começou até a potência em que a instituição se transformou. Um homem que lutou com sua família por um sonho, um dia disse: era apenas uma pequena semente e difícil foi acreditar que ela trazia em si o mistério de uma frondosa e frutífera árvore, pois despertou, desenrolou folículos, criou raízes, furou a terra e espreguiçou-se em galhos. Milton Teixeira. Então vamos juntos revisitar a história. Nos anos 30 era a pequena escola primária Santa Cecília, que em 61 anos se transformaria em referência na educação brasileira. Em 1969, a família comprou o Colégio Monte Serrat, na rua Oswaldo Cruz, número 260. Em 71, foi instalada a Faculdade de Engenharia de Operação, para atender toda a demanda do Polo Petroquímico de Cubatão. E logo vieram as faculdades de Engenharia Civil e Química. 2 anos depois, a Faculdade de Artes e Comunicação. Em 1975, foi a vez das faculdades de Matemática e Ciência e Tecnologia. Em fevereiro de 1996, surge a Unisanta, independente. Aliás, 1996 foi um ano de grandes realizações. Foram instaladas as faculdades de Fisioterapia, Administração e Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, além do Ambulatório de Cirurgia Plástica. Outro marco, 1997, ano da criação do Sistema Santa Cecília de Comunicação, com a instalação da TV. Em 97 também foi o pontapé inicial das faculdades de Educação Física e Odontologia. No ano seguinte, a inauguração de novos prédios e nova base de transmissão. Em 99, os famosos ginásios do Santa ficaram mais modernos. Em 2001, ano que começam as transmissões da Rádio Santa Cecília. São apresentadas novas instalações da TV. Em 2008, Faculdade de Engenharia de Petróleo. Mas tudo isso é só uma fração, uma pequena parte de muitas histórias, de muitas realizações. Mas não podemos esquecer que a instituição é feita de gente. Gente que se dedicou, trabalhou e também participou de todo esse desenvolvimento. A dona Yara é um exemplo. Ela acompanhou toda essa evolução e, com muito orgulho, ela relembra o início da jornada dela por aqui. Eu entrei aqui no dia 7 de outubro de 1986.
para ser secretária do Dr. Milton Teixeira. A secretária dele havia se aposentado, Dona Cida, e eu vim aqui, fiz teste, fui entrevistada como várias pessoas e eu fui escolhida. Quem tem uma história de vida que se confunde com a história da instituição é a Marilisa Grotoni. A diretora começou a trabalhar no Santa quando era menina. Aos meus 15 anos, eu frequentava a barraca do Atlético Santista. Eu gostava muito de jogar vôlei, onde, na realidade, os técnicos queriam que eu jogasse basquete pela minha idade, pela minha altura. Mas o que eu gostava era do vôlei. E Dr. Milton era muito ligado ao vôlei. E numa das manhãs de sábado, lá na barraca de praia, ele perguntou: você não gostaria de ir no Santa? Nós estamos precisando de uma mocinha para atender telefone, para pegar recado, no período que eu vou para o fórum. É uma coisa simples, você pode levar seus cadernos, suas coisas, ficar estudando quando tocar um telefone ou quando alguém vier fazer uma pergunta. Bom, no final das contas eu fazia de tudo. Eu atendia telefone, eu atendia pai, eu ajudava as professoras. Quando não tinha nada para fazer, eu corria para a salinha da pré-escola, que era a minha paixão. Ao longo de todo esse tempo se dedicando na instituição, Marilisa venceu muitos desafios. O mais recente foi a pandemia, que afastou os alunos da sala de aula. Mas com uma equipe dedicada, tudo isso foi superado. E sempre com muito talento, seguiram em frente, com mais uma vitória. O que eu tenho um respeito muito grande foi a união do corpo docente da escola, daqueles que tinham mais habilidade com a tecnologia, deram um apoio muito grande para os que não tinham, porque alguns professores não tinham total domínio de tecnologia e alguns mais jovens tinham total domínio da tecnologia. Esse treinamento, nós conseguimos que eles dessem continuidade remoto, porque antes era presencial. E à medida que um foi ajudando o outro, foi excelente. O Santa é isso. Superação, trabalho, dedicação, amor e união. E tudo só foi possível porque um homem, há mais de 60 anos, sonhou, lutou. Ele colocou em prática os projetos dele, mas sempre fiel a um princípio: a família, que é base de tudo. A família representa tudo que pode haver de bom para aquele que se propôs a ser um triunfador. Ser a família lá seria os filhos, os irmãos, as namoradas, enfim, tudo. É a razão pela qual eu me emociono quando me refiro à minha família. Mais uma história incrível do Complexo, né, Lucas? Nossa, é emocionante. Eu sempre fico emocionado assistindo. Eu também. Bom, obrigada por sua participação. Está acabando o jornal. Imagina, obrigado a você. Foi rápido hoje. Bom, e amanhã você vai conhecer os detalhes da história da Universidade de Santa Cecília e vai ter certeza do quanto é importante manter viva essa memória para sempre. E terminamos assim o Bom Dia Cidades desta terça-feira. A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Tchau. Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater.